Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Brothers and Founders. Eu sou a Renata Beth, uma das fundadoras da Talent Academy, e ao lado do meu irmão e sócio Maurício, a gente apresenta esse podcast com muita troca e aprendizado sobre diversos temas ligados ao mundo das pessoas e cultura nas organizações. Sempre na companhia dos melhores especialistas, e hoje, no episódio, que a gente vai falar sobre diversidade, equidade e inclusão, também conhecido pela sigla DEI, nós temos a Renata Moraes como nossa convidada. Ela é mãe, empreendedora social e também CEO e fundadora da Impulso Beta, uma consultoria de gestão de mudança em diversidade que vem impactando grandes empresas, Brasil afora, como Vale, iFood, Vivo, Itaú e muitas outras. Mas eu vou deixar a Renata se apresentar melhor e contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e o que te motivou a construir a Impulso Beta. Renata, bem-vinda, muito obrigada e a palavra é sua. Muito obrigada, Rê, Maurício. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Acompanho desde sempre o Brothers and Founders, acompanho a trajetória da Talent também há muito tempo. É uma alegria poder vir compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui com vocês. Bom, para quem está me conhecendo agora, né, eu sou jornalista de formação, trabalhei por algum tempo no terceiro setor, sou de São Paulo, né, de Guarulhos originalmente, mãe de 2 menininhos, Biel e Tom, de 4 e 6 anos. E o que me trouxe, né, para trabalhar com essa missão de diversidade, há 7 anos atrás, foi uma motivação muito pessoal, de resolver uma dor que eu naquele momento passava. Impulso Beta surgiu como uma empresa de equidade de gênero, depois a gente ampliou e a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Mas naquele momento eu tinha 28 anos, eu estava começando a ter meus primeiros desafios de gestão de pessoas, recém assumindo, né, um desafio de liderança de gente no terceiro setor, e comecei a perceber que existia uma camada de obstáculos que eu enfrentaria na minha carreira que era adicional aos obstáculos que homens, pares, parceiros, colegas enfrentavam. Para todo mundo é difícil construir uma carreira em que você consiga ter impacto, que você consiga, enfim, realizar coisas de alta responsabilidade e tal. Mas eu comecei a perceber que para as mulheres tinha um componente aqui de julgamentos adicionais e a gente estava sempre na corda bamba de entre ser firme, mas ao mesmo tempo ser doce, porque existe uma série de expectativas, uma série de cobranças sobre o quanto você vai dar conta daquilo sendo mulher, num ambiente que você costuma ser minoria, né? Quando a gente está falando de liderança das empresas, ainda hoje a gente é sempre minoria em qualquer setor, a partir de posições de gerência para cima, né? E aí, muito inquieta com aquilo, comecei a ler a respeito e perceber na época, né? Era 2014 isso, que existiam poucas referências no assunto. Mudou muito, né, nesses 7 anos, mas fora do Brasil já tinham negócios que se propunham resolver isso, tanto apoiando mulheres profissionais, quanto apoiando empresas que quisessem ser melhores ambientes para as mulheres. Bom, e foi aí que o embrião da Impulso Beta, acho que entrou, né, dentro de você e essa vontade de mudar, acho que o mercado, o mundo corporativo como um todo, né, Rê? E acho que a gente pode então começar explicando para as pessoas, a gente falou um pouquinho da sigla DEI, né, pode parecer óbvio para alguns, mas não é nada óbvio, nem sempre, e eu acho que vale então a gente falar dessas 3 letrinhas, né, o que elas significam e também gestão de mudança, qual que é a importância disso para as empresas? Legal. Bom, eu vou começar falando das 3 siglas e não são nada óbvias, né? Acho que quando a gente fala de diversidade, é o conceito mais óbvio dentre esses 3 que estão dentro da sigla. Diversidade, basicamente, é reunir um grupo de pessoas com origens e características diferentes. E, em boa parte das vezes, a maior parte da diversidade eu consigo capturar até numa foto, né? Então, quando sai uma foto de uma empresa de investimentos, como aquela que a gente viu recentemente, que só tinham homens brancos de colete azul num prédio de São Paulo, é óbvio que falta diversidade ali, né? Mas a gente está falando, então, de idades diferentes, origens sociais, formações, identidade de gênero. Estamos falando, então, de pessoas que demonstram, expressam suas afetividades, suas sexualidades, reconhecem de distintas maneiras, né? Existe a diversidade étnico-racial num país como o nosso, isso é um debate super complexo, né? Toda essa questão da autoidentificação, entre ser uma pessoa parda, preta, branca, é algo que as pessoas têm pouco conceito ainda, né? Mas conhecimento mesmo, né? Totalmente. E assim, a empresa que busca ser mais diversa, ela está se esforçando para ter dentro do seu quadro de pessoas funcionárias gente que representa esses diferentes públicos que a gente tem na nossa população, né? Ser diverso no Brasil é diferente de ser diverso no Canadá.
que é uma população com outras características de população, né? Quando a gente fala de equidade, é sobre dar as mesmas condições de acesso para as pessoas. Quando eu trago isso para o mundo corporativo, eu estou falando de garantir práticas políticas organizacionais em que as pessoas todas sejam olhadas na sua individualidade. Então, por exemplo, eu vou ter um plano de saúde. Como é que o nosso plano de saúde ele é um bom plano com bons recursos para as pessoas cis, que são as pessoas que se reconhecem com a denominação sexual biológica que nasceram, e para as pessoas trans? Como é que eu tenho uma política em que eu vou fazer a admissão das novas pessoas contratadas que também reconheça as pessoas trans? Eu vou reconhecer o nome social dessa pessoa? Na hora de dar um benefício de parentalidade, eu estou reconhecendo a parentalidade das pessoas que adotam crianças? Eu estou reconhecendo a parentalidade de famílias homoafetivas? Então, tudo isso são essas políticas institucionais que muitas vezes você pode fazê-las com bastante agilidade. Fazer política é uma coisa fácil, né? No nosso país a gente fala muito das coisas que a gente põe no papel e nunca tira, né? Então, é até talvez um passo para a empresa que quer avançar rápido, que, pô, junta aí uma série de lideranças, envolve RH, a gente cria uma série de políticas. Só que isso precisa ser traduzido no último elemento dessa tríade de conceitos, que é a inclusão. E a inclusão é algo muito mais subjetivo. É como eu consigo criar um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas, pertencentes, respeitadas, realmente integrando aquele lugar, né? Então, para além de eu trazer gente diversa, criar políticas que garantam condições de acesso, respeito, saúde, segurança, avanço de carreira, que sejam garantindo as individualidades, entendendo que as pessoas estão em patamares e em realidades diferentes, eu preciso ter uma série de esforços para garantir que a relação entre as pessoas, sejam elas pares, entre pessoas lideradas e pessoas líderes, seja uma relação que promova esse pertencimento. Eu acho que é muito legal essa explicação, porque fica muito claro que são estágios diferentes, né? Você começa com a diversidade, que é trazendo grupos diferentes, aí você oferece condições para que esses grupos tenham as mesmas oportunidades e, finalmente, você cria ações para que todo mundo se sinta parte, incluído mesmo. Não adianta você não se sentir parte de um grupo, não se sentir que você realmente tem espaço para ser quem você é, né? E a sua fala me lembrou muito de uma experiência que a gente viu na pandemia, que na pandemia ficou muito evidente que grupos diferentes tiveram experiências completamente diferentes. Que, por exemplo, mães com crianças pequenas em casa sofreram muito mais do que homens solteiros ou outros grupos, por exemplo. Então, como você vê isso? Porque tem uma diferença entre ter as mesmas condições e ter condições adaptadas para as necessidades de cada um, né? Como que você vê essa diferença? Como que as empresas podem fazer essa adaptação? Olha, é muito legal isso que você está falando, porque você está contrapondo dois conceitos, que é equidade e igualdade. Muita gente que é bastante resistente à pauta de diversidade pensa assim, poxa, mas no momento em que eu crio o trainee do Magazine Luiza para contratar talentos negros, eu estou fazendo racismo reverso. Já ouvi essa bobagem. A gente pode discutir esse conceito aqui, né? Que é não faz nenhum sentido, né? Ou quando eu faço políticas de creche e privilegio as mulheres, eu também estou excluindo os homens. A gente precisa, né? Acho que reconhecer algo que foi muito falado durante a pandemia, que embora a tempestade possa ser a mesma, os barcos que cada um tá são muito diferentes, né? Essa foi uma frase que se falou muito. A gente tá tudo no mesmo tempestade? A gente tá, mas do barco não. Tem gente que tava lá na pandemia, tipo, na casa de campo, com seus funcionários domésticos todos lá também. E a maioria das pessoas estava ali perdendo emprego, seguindo no transporte público e tal, né? Acho que então tem um ponto aqui super importante da gente reconhecer que a gente precisa de ações afirmativas, que é uma estratégia que surgiu e assim, que se popularizou lá nos Estados Unidos na década de 60, pós todo o movimento de direitos civis, né? E no Brasil a gente ainda luta muito com isso, né? Porque a gente acha que a ação afirmativa, seja ela uma política de cotas numa universidade, seja ela uma política de recrutamento específico numa empresa, a gente está dando colher de chá. Que as pessoas estão com preguiça, não estão se esforçando. A gente precisa reconhecer que os pontos de partida num país tão desigual como a gente são muito, muito diferentes.
Sim, com certeza. E a empresa precisa primeiro entender, se colocar no lugar das pessoas, né? A gente fala muito de empatia na Talent o tempo inteiro. E a dificuldade que a gente muitas vezes vê nas empresas é como promover essa empatia. Como desenvolver essa habilidade, né? Que é uma habilidade também. Eu acho que o primeiro passo para mudar, e a gente fala também muito disso, é você entender os motivos e a importância da mudança, né? Para você engajar as pessoas. E aí, eu acho que a pergunta que eu tenho é como vocês, né, numa consultoria que promove a mudança cultural das empresas, porque no fundo a gente está falando de cultura, né? Tudo isso tem a ver com a cultura daquela empresa. Uma vez que você começa a falar mais de diversidade, de inclusão e equidade, você está mudando a mentalidade das pessoas até aquele momento, ou pelo menos despertando algo que já existia e não era mostrado. Como que vocês fazem isso? Tá? Principalmente quem tem aquele perfil mais tradicional do mundo corporativo que a gente está acostumado e que pode ter uma certa resistência à mudança. Acho que tem um ponto aqui, quando vocês falam de empatia, no Brasil, que é um país de gente muito simpática, povo caloroso, extrovertido, a gente confunde as coisas. Ser legal, gente boa, sorridente, gostar de festa, não é ser empático. Fazer caridade, doar dinheiro no Natal, para criança carente, não é ser empático, né? E o que a gente costuma fazer, né? A gente tem uma parte do nosso discurso que está presente nos diferentes serviços de treinamento e desenvolvimento que a gente leva, que está presente no nosso serviço de consultoria estratégica, que é o discurso de despertar as pessoas para reconhecerem que a gente vive numa situação de desnivelamento de oportunidades. Que isso não é óbvio, gente. Assim, eu converso às vezes com o CEO, pessoas que estão na alta liderança, e a pessoa teima em reforçar o discurso da meritocracia. Assim, mas vai ficar dando... Fica preguiçoso desse jeito. Vamos então, assim, a gente precisa primeiro nivelar as pessoas, e pode parecer muito básico isso, mas muita gente não tem acesso aos dados básicos. De que a gente vive num país hoje, que é o país que mais mata pessoas trans, que é um país ainda com enorme disparidade salarial entre homens e mulheres, em que a gente tem 56% da população que se auto-identifica como negra. Só que essas pessoas, muito recentemente, chegaram à universidade, depois das políticas afirmativas, estão chegando agora com mais presença. Felizmente, a gente está conseguindo, a passos mais acelerados recentemente, ter essas pessoas chegando em posições executivas, mas ainda num percentual que em nada se compara. Então, assim, o primeiro ponto é dispersar as pessoas para enxergar a realidade. Porque, assim, acho que quando você fala do pessoa tradicional, Rê, eu acho que o que a gente pode interpretar disso é a pessoa que não questiona o status quo que a gente viveu até hoje. O que é ser tradicional? Não questionar o status quo de homens lideram, mulheres são principais cuidadoras em casa, pessoas negras são talentosas para as artes, para os esportes e para tarefas operacionais das empresas. Pode ser gay, mas pode ser discreto. Então, essas são as crenças que a gente, quando é tradicional, não questiona, né? Primeiro, a gente tem que mostrar para essas pessoas a realidade por meio de números, de fatos, de exemplos. Só que o ponto-chave para o convite da mudança, aí já não é um discurso único. E aí o que a gente faz muito na Impulso Beta é adaptar o discurso para o interlocutor. Se a gente está falando para alta liderança, para lideranças em geral, a gente precisa mostrar esse cenário e falar, e por que isso te importa? Por que isso é uma conversa de negócios? Bom, vou te contar que, se você hoje quiser levantar um investimento com um dos maiores bancos do Brasil, você vai ter menos juros se você performar bem em indicadores ESG, e diversidade é um deles. Se você é uma pessoa fundadora de uma startup e está buscando investimento, olha, não contrata só os teus amigos da atual universidade de ponta, aquele bando de cara branco super talentoso sim, precisa contratar só esses caras, suas oportunidades de funding também não vão estar tão abertas pensando no médio prazo, que cada vez mais investidores estão pensando nisso. Agora, se eu vou falar com as pessoas que são colaboradores individuais, eu tenho que usar um discurso que o que você ganha em termos de respeito entre os colegas, despertar que aquela tua piadinha, que você achou que era só uma piadinha, ou não tinha senso de humor, fere diretamente aquela pessoa, que a maioria das pessoas não é sacana, entendeu? As pessoas não falam as coisas que falam geralmente porque elas querem ofender. É porque elas não entendem, de fato, o impacto de coisas pequenas para elas, né? Então, acho que assim, depois a gente trazer a realidade dos fatos, a gente tem que convidar para a mudança as pessoas com discursos que se conectem com as suas necessidades e com o lugar que elas ocupam.
Sim. E a gente fala muito sobre isso, sobre o poder da diversidade, né? Porque muitas vezes se via apenas como uma coisa a mais. Ah, legal, se der a gente faz alguma ação. Não, quando a gente mostra com números que quando você tem mais diversidade no time, você tem melhores resultados, você tem muito mais diversidade de perspectivas, né? Porque se você tem todo mundo igual na mesma empresa que pensa igual, você não vai entender o mundo, você não vai entender a população geral. Você não vai conseguir desenvolver produtos adaptados para cada grupo da população. Então, a gente vê muito isso, que quando a gente tem diversidade de tudo, né? A gente está falando de gênero, raça, social, diversidade cognitiva, né? Pessoas que pensam diferente, que têm perfis diferentes, você tem resultados muito melhores, né? Super. Eu acho que a gente pode tentar trazer para uma aplicação super tangível, assim, né? Vamos pensar em indústria cosmética. O Brasil consome muito cosmético e a gente é uma população de maioria negra. Cara, até ontem as empresas não estavam despertas para isso. Assim, a gente vê hoje com alguma frequência influenciadoras digitais negras criticando quando elas vão comprar uma base. E é difícil achar uma base no tom de pele retinto no Brasil. Mas que bizarro, tipo assim, estamos falando de negócio, né? Ou você vê marcas que são feitas para um público majoritariamente feminino, reforçando o estereótipo do lugar da mulher, né? Então, acho que assim, no momento em que você traz para dentro de casa pessoas que representam diferentes grupos, você tem mais chances de aderir com diferentes públicos consumidores, né? De não fazer besteira em termos de comunicação, de desenvolver produtos e serviços que vão atender mais gente num país que é tão diverso como o nosso, né? Com certeza, Rê. E até entrando nisso, eu acho que é interessante contar como é que funciona a metodologia de vocês dentro de uma empresa. Como que é o passo a passo para essa transformação? Legal, Rê. A gente não tem um passo a passo, assim, receita de bolo, sabe? A gente tem 4 pilares de atuação que a gente costuma brincar que a gente vai aplicar em cada empresa como um Lego, né? Fazendo uma montagem de acordo com a cultura da empresa, do que ela já fez de diversidade antes da gente chegar, do nível de consciência que já existe ali. Por exemplo, tem uma liderança que já está no barco e precisa de instrumentalização, ou quem está contratando a gente é o RH. É o grupo de afinidade, para inclusive ter que influenciar a liderança de que isso é importante. Tudo isso está no bolo, né, de como a gente vai aplicar. Mas esses 4 pilares que a gente tem são, primeiramente, diagnóstico, depois, estratégia, plano de ação e treinamento e desenvolvimento, né? Porque quando eu tenho toda uma jornada desenhada de onde eu quero chegar, qual é o plano de ação, por que eu fiz isso a partir de um determinado diagnóstico, são as pessoas que se mobilizam em torno de uma jornada de mudança. E por isso a gente usa teoria de mudança, né? Metodologias que são de engajamento, de comunicação, de colocar os stakeholders certos. Esse passo a passo é importante, né? Para que as pessoas não recebam uma mensagem top-down. Quando a gente fala de diagnóstico, poxa, muita empresa falha em chegar num lugar porque em nenhum momento olhou para saber qual era a sua dor. Assim, é óbvio que a gente pode falar de tendências de mercado, mas assim, para aquela empresa, qual é a sua dor e como essa dor varia em relação às suas diferentes unidades, suas diferentes áreas, porque às vezes a tua dor do marketing não é a mesma dor do teu laboratório. Quando a gente fala de estratégia, não existe empresa que faz transformação sistêmica sem a alta liderança envolvida. Isso não existe. Porque assim, é como qualquer transformação cultural, né? Se aquelas pessoas que depois vão ser os símbolos da cultura vão continuar fazendo as piadas de corredor, vão continuar resistentes, dizendo tipo, não, vamos sim, eu não tenho nada contra, não tenho nada contra, mas também desse jeito aí vai ficar meio esquerdopata, desse jeito aí que a gente está falando, aí não vai ser meritocrático, que eu ouço... Turma dos essas palavras fortes que a gente está falando de mimimi, esquerdopata, não vai ser mais meritocrático, estão muito na cabeça da alta liderança das nossas empresas ainda, sabe? Estamos falando de homens brancos, de um histórico de grandes oportunidades, né? Porque tem a ver também com a mudança geracional que a gente tem, né? Também. A gente tem aí a geração X, muitas vezes em cargo de direção, gestão, e aí a gente tem as novas gerações Y, Z, os millennials, que querem muito mais se sentir incluídos, sentir que a empresa também se adapta a eles, e não só ao contrário, né? Mas posso fazer uma provocação nesse sentido? Tá cheio de empresa aí, fundada por jovens de 25 a 30 anos, que tem um monte de jovem, que faz happy hour até tarde e que o pessoal é super divertido, mas que não é ambiente inclusivo para pessoas com filhos, porque tipo equilíbrio zero entre vida e pessoa. Não é inclusivo para pessoas mais velhas, só tem gente branca da mesma faculdade boa, entendeu? Da mesma faculdade top.
né? Aí eu acho que entra um ponto que a gente até já abordou em outro episódio, que vem também a questão dos vieses inconscientes, da gente acabar recrutando pessoas parecidas a nós. Então, nesse mundo de startup que a gente conhece muito bem, a gente vê isso. E com a Talent, a gente também começa a mostrar pela dor ou pelo amor, né? Porque a mudança vem na dor ou no amor. Então, se é no amor, legal, é importante você ter diversidade de perfis diferentes, e a gente mostra com ferramentas de assessment também a importância da diversidade de perfis e cognitiva, né? Mas na dor, por quê? Porque se aquela empresa, por mais brilhante que seja o grupo de founders, só tem o mesmo perfil e pessoas que pensam da mesma forma, essa empresa vai ficar para trás. Porque não tem diversidade de pensamento, né? Então, tem um ponto aí que você falou muito importante, que é a questão do bolso. Uma vez que também impacta diretamente no resultado da empresa, resultado financeiro, né, ou competitivo, ou enfim, se ela acaba não tendo um crescimento sustentável porque ela tem um time sem nenhuma diversidade, eu acho que vai fazer a pessoa parar para olhar para o problema. Não importa se é pelo amor ou pela dor, né? Eu acho que quando se fala de amor e dor, tem uma outra coisa na minha cabeça, que é, recentemente, me perguntam muito se as empresas... Está tendo um movimento grande de mais empresas trabalhando em diversidade. Me perguntam muito se as pessoas estão fazendo isso, se a liderança está fazendo isso de forma genuína. O que é genuíno, né? Vamos pensar, é porque, de fato, essas altas lideranças perceberam que a empresa precisava dessa diversidade? Estão loucos para trabalhar com gente diferente de si? Não acho que na maior parte dos casos é isso acontecendo. Mas eu sinto que é genuíno no sentido de as empresas cada vez estão querendo, sim, que as coisas mudem. E por que estão percebendo que o ambiente de negócios está mudando? Então, não quer ficar para trás? Exato, assim, estão sendo cobradas, né? Quando você fala isso de... Então, cada vez mais percebendo que vão ficar para trás, assim, tem uma grande gestora maior do mundo, que é a BlackRock, que o CEO recentemente falou muito sobre como as empresas vão ficar para trás e como no portfólio de investidos deles, eles não querem empresas assim. Aí você tem uma Goldman Sachs que diz que não vai fazer IPO de empresas que não tiverem mulheres no board, que não tiverem mulheres na diretoria. E essas empresas que estão fazendo passos largos, não necessariamente é porque essa alta liderança falou, putz, é mesmo, né, país super desigual. Mas mesmo se não for por esses motivos, para a gente, em termos muito pragmáticos, seria ótimo que fosse por esses motivos, né? Pelo imperativo moral do país tão desigual, tão violento, tão agressivo com as pessoas que a gente vive, né? Mas se não for por isso, que tenha compromisso com o resultado por conta do pragmatismo do negócio, né? Eu vou fazer um paralelo com algo que não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que tem o mesmo objetivo final, que é quando a gente foi obrigado a começar a usar cinto de segurança no passado, né? Ninguém usava, a gente sabe, quando ainda não era lei, e as pessoas passaram a ser obrigadas. Claro que tem um momento aí que muita gente se conscientizou e entendeu a importância de usar o cinto de segurança. Mas eu acho que o fato de ter sido quase que uma regra, né? Foi uma regra imposta mesmo, senão as pessoas iam até tomar uma multa, que é mais ou menos o paralelo que eu estou fazendo, né? Você não vai fazer IPO se você não tiver mulher no seu board, é uma regra. Então, isso talvez seja obrigatório no momento de mudança e transformação, porque nem todo mundo vai ter essa consciência, como você falou, por uma questão moral, né? Ou vai despertar uma luz interior que a pessoa vai entender a importância do assunto que a gente está tentando mostrar. Como que é o caso do cinto de segurança, que parece óbvio hoje uma criança ter que usar cinto de segurança, ou um adulto, ou a cadeirinha do carro, hoje, mas teve um momento que as pessoas simplesmente começaram a fazer porque foi imposto para eles, né? Exato. Tem um case que a gente sempre fala bastante, que é o da Caloi, né? E nesse case a gente mostrou que a melhor forma de promover a diversidade é empoderando as pessoas dentro da empresa. A gente mostrou que diversidade era um tema importante para as pessoas, para os colaboradores, e eles criaram comitês de acordo com os temas mais importantes. E um deles era o Comitê da Diversidade. E foi tão legal, teve tanto engajamento dos colaboradores, que até nasceu um novo produto, que foi a Rainbow, que é uma bike do orgulho, que reverte todos os lucros para o movimento LGBT no Brasil. Então, esse case mostra que quando você empodera as pessoas dentro da empresa para serem parte da mudança e liderarem a mudança, é muito mais rápido o processo do que se aquele negócio top-down, que a alta gestão manda fazer e espera que aconteça imediato. Né? Super, né? E eu acho que qualquer transformação cultural, as pessoas têm que se sentir parte, né? Porque o que vem top-down, as pessoas tendem a resistir ainda mais, né? E eu acho que tem um componente ainda mais importante quando a gente fala de diversidade, que as pessoas de grupos minorizados, que são as pessoas... Acho que vale também a gente falar desse conceito, né?
quando a gente fala de grupo minorizado, a gente está falando de grupos que não necessariamente são minoria no Brasil. Porque mulheres, maioria. Pessoas negras, maioria. Não é o caso das pessoas com deficiência, nem o caso das pessoas LGBTQIA+, né? Mas são pessoas que, mesmo que sejam maioria, não estão nos espaços de poder, não têm os mesmos São acessos. desvalorizados. Exatamente. Não estão em mesma presença na universidade, nos bons empregos, nos melhores bairros para ter acesso às melhores condições de infraestrutura pública, né? E é super importante que essas pessoas sejam ouvidas e participem das estratégias de diversidade, principalmente porque essas pessoas ainda não estão na alta liderança, gente. Como é que você vai ter formulação de ações para um público sem nem escutar quais são as dores, as percepções desse público, né? Exatamente. Eu acho que um ponto aqui que vocês falaram, gente, de não ser top-down, talvez seja um dos principais erros de quem está começando a criar uma estratégia nessa área de diversidade, comete. Né? Ser top-down. Definimos que vai ser assim e pronto. E aí eu queria que você falasse, Rê, já que você vem trabalhando com isso há tanto tempo, quais são, geralmente, os erros, né? Pra gente até, acho que, poder dar conselhos e dicas aqui sobre o assunto, para quem tá começando a olhar para isso. O que geralmente as empresas não deveriam fazer e, às vezes, fazem quando vão traçar uma estratégia ou começar, de alguma forma, a querer provocar, né? Ações ligadas a essa área. Legal, eu acho que tem que eu vou agora me valer um pouquinho da teoria da mudança, assim, né? Para a gente conseguir uma transformação, seja de cultura, uma transformação digital, a gente precisa ir criando uma massa crítica, envolvendo as pessoas na comunicação. Os passos têm que ter simbolismos, mostrar para as pessoas que a mudança está acontecendo. O simbolismo tem que estar presente para lembrar o tempo inteiro as pessoas. Então, existe um jeito de fazer, né? Então, acho que tem um erro que é a empresa começar só aplicando coisa dentro de casa que ela fez benchmark no mercado. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos fazer um benchmark das práticas que estão mais fazendo para fazer aqui tudo em casa. Vamos fazer o programa de mentoria igual o fulano de tal, vamos fazer o treino na Magazine Luiza, todas as coisas que repercutiram bem na mídia, vamos começar a fazer dentro de casa? Não necessariamente as tuas dores são essas, e talvez não seja o momento de aplicar isso. Exemplo, nunca fiz ação de conscientização para as pessoas. Vou trazer um caso real para vocês. A empresa está a seco, não fez nada de conscientização, só que a empresa é uma subsidiária no Brasil de uma empresa global. E a empresa global, que está mais avançada lá fora, decidiu naquele ano que vai ter programas de desenvolvimento de liderança para grupos minorizados. Para acelerar a carreira de grupos minorizados, para ter mais pessoas negras, LGBT, mulheres nos altos cargos. Só que assim, não existe uma plataforma de desenvolvimento para os colaboradores. Então assim, pensa que você é uma pessoa branca, cis, um homem, que nunca recebeu curso nenhum para se desenvolver. Primeiro dinheiro que a empresa tem para desenvolver já é dentro da pauta de diversidade. Será que para essa empresa, nesse contexto, faz sentido? Eu nem contei para as pessoas o porquê que a gente estava investindo nisso. E aí a primeira coisa que eu faço é algo super aspiracional, que são ferramentas de desenvolvimento. Então, assim, gente, é óbvio que vai gerar ainda mais resistência. Então, assim, acho que é implementar coisas só fazendo depara, é não fazer diagnóstico da tua realidade. E eu diria que o terceiro, assim, é não tratar os esforços de diversidade como qualquer outro projeto de negócios. O que é um projeto de negócio que é prioridade para a empresa? Esse projeto tem meta. Esse projeto tem um roadmap, né? Tem assim, a meta, a gente quer chegar aqui, o plano de trabalho é esse. Tem responsáveis. E o responsável de projeto importante na empresa, ele não dedica 10% do seu tempo para fazer isso. Então, imagina, como é que você vai ter transformação sistêmica na empresa se você pega essa pauta, põe a sua pessoa gerente de atração, de employer branding, para fazer isso como um part-time job que ela faz às quintas-feiras à tarde. Aí você mobiliza uns funcionários lá num comitê de diversidade, só que o comitê de diversidade não tem objetivo, não tem governança, não sabe qual é o seu papel. Gente, vai ser um caos. E aí, a empresa pode até pôr dinheiro nisso, mas para onde a empresa está querendo ir? E aí eu acho que é isso, né? Muitas das ações perdem credibilidade dentro das empresas porque rola um monte de burburinho, um monte de coisa desconexa rolando, só que aí a realidade dos indicadores não muda, os funcionários começam a achar que aquilo não era de verdade, ao mesmo tempo a liderança começa a falar, pô, mas ainda põe dinheiro, mas nada muda.
Então, eu acho que esses são pontos centrais. Então, eu ia falar exatamente isso que você falou, que é fundamental as ações, os valores da empresa, a cultura da empresa estar alinhada com essa pauta. Se for algo que tem um discurso bonito, mas na prática é o contrário, você vê ações que são opostas a esse comportamento esperado, daí vai morrer a iniciativa logo de partida, né? Na Talent, um dos valores centrais é a diversidade e a inclusão. E a gente, todos os colaboradores são incentivados a ter esse comportamento no dia a dia. Então, a gente coloca isso como parte da cultura. Não é só uma ação, uma iniciativa. É parte do comportamento esperado de todo mundo, né? Super legal. Eu queria comentar em cima disso, assim, mais recentemente, a gente começou a fazer muitas capacitações na Impulso Beta para áreas funcionais. Então, capacitar recursos humanos, capacitar time de recrutadores, capacitar a área de compliance, capacitar a área de comunicação. Porque, no fundo, a transformação da organização, ela não se dá por meio de um projeto. Tem um projeto que tem as palestras, que tem o censo. Se dá por meio de diversidade passar a ser uma lente que permeia todos os processos, assim como qualquer valor. Então, assim, se a gente espera protagonismo como valor na empresa, tudo que cada área faz tem que ter protagonismo. Se a gente espera diversidade e inclusão, a maneira como eu promovo, contrato, a maneira como eu avalio denúncia de assédio, a maneira como eu faço comunicação interna para ser uma comunicação acessível, comunicação externa para projetar a imagem que eu quero projetar. Então, acho que é muito por aí, assim, como é que a gente para de achar que é papel de RH, que é papel de área de sustentabilidade e mais um valor da empresa que permeia todos os seus processos, todos os seus comportamentos. Exatamente. Perfeita essa colocação. Perfeita, Rê. Nossa Senhora, eu queria ficar aqui falando mais 30 minutos, mas infelizmente estamos chegando ao fim desse assunto tão importante, tá? E tão rico num dia especial de hoje, né? Essa gravação está sendo num dia muito especial, que é o Dia do Orgulho LGBTQI+. E eu acho que para fechar, eu gostaria que você talvez contasse para nós como você vê essa área evoluindo. Desde que você começou até hoje, passando por uma pandemia nesse meio do caminho, a sua perspectiva é que as coisas estão cada vez realmente mais evoluídas nesse sentido de diversidade, equidade e inclusão? Eu acho que a gente é muito crítico quando a gente tem dores tão fortes como as que a gente tem, né, no mundo e no Brasil, assim, né? E a gente, como sociedade, viu questões de direitos humanos, até que precedem a pauta de diversidade, terem retrocedido muito, né, no nosso país, com a pandemia, com o governo que a gente tem, que não tem nenhuma preocupação com políticas públicas pensando em progresso, né, desenvolvimento humano. Mas eu sou super otimista, porque eu sinto que a gente vem vivenciando nos últimos anos um calor da sociedade civil e também do meio empresarial, de que temas que antes eram vistos como temas sociais passaram a ser tema de gente. E onde tem gente, tem que ter esse tema, né? Então, a gente começou a ter mais ativismo corporativo. A gente tem que ter mesmo, são coisas diferentes. A gente tem que mudar todas as organizações onde a gente está e o mundo dos negócios não é diferente disso, né? Então, eu sou otimista de ver, por exemplo, que cada vez mais, quando tem um evento de um setor que só tem panelista mulher, isso é alvo de chacota nas redes sociais. Como assim? Só tem homem nesse painel? Eu acho que eu sou otimista de quando repercute uma foto de uma empresa comemorando os excelentes resultados que ela teve no ano e só tem gente branca, em vez das pessoas se calarem mais uma vez, como em tantos anos, as pessoas olham e falam: peraí, que porra é essa dessa empresa que só tem gente branca? É o clube do Bolinha Branco da Faria Lima. Então, acho que a gente está com um olhar mais aguçado. A gente está se sentindo mais confortável para falar essas situações que não são mais admissíveis. E o mundo dos negócios está com um movimento de um capitalismo que é um capitalismo que consegue conectar, que você tem mais lucratividade, você tem perenidade dos negócios quando você avança na qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu acho que tem um movimento muito interessante acontecendo. Acho que a gente não vai voltar atrás nisso, né? E eu acho que para a gente avançar mais rápido, a gente ganharia muito com políticas públicas que trabalhassem a esse favor. Sem dúvida. Mas o mais importante para a mudança é que as pessoas querem mudar. E Sim. A gente está vendo isso, né? Sim. Quase todas, né? A gente não aceita grande mais, parte né? da sociedade, não todo mundo, claro, mas isso, não se aceita mais do que antes passava batido, né? Uhum. Bom,
Agradeço muito a sua participação, Rê. Esse tema, como eu falei, é fundamental. Assim, acho que tem que ser discutido mesmo. E quanto mais espaço a gente der, acho que para essa pauta, mais força a mudança tem, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui ao nosso lado, né, Obrigado, Rê. Muito legal. Também adorei, gente. Foi super gostoso. Bom, para quem quiser saber mais, inclusive a gente tem um montão de conteúdo gratuito da Impulso Beta, assim, fazendo um momento merchan aqui, né? A gente acredita que nosso papel não só é, tipo, atuar com as empresas que a gente atende, mas democratizar essa informação, seja para uma pessoa que trabalha numa empresa que ainda não está falando disso, seja para um pequeno empreendedor, empreendedora que não vai contratar uma consultoria, mas que pode começar a pensar com essa lente, né? Então, foi muito gostoso estar com vocês. E obrigada também aos nossos ouvintes e todos que acompanham a Talent nas redes sociais. Um abraço, até a próxima, pessoal!